mercado de RPG já tem para lá de 50 anos de existência e se você clicou nesse vídeo, você é uma pessoa que pelo menos está começando a jogar RPG. E o que eu acredito é que todos nós que temos pelo menos um pouco, uma unidade de carinho por este hobby, por esta paixão do RPG, merecemos conhecer a sua história e os grandes nomes que criaram, fomentaram e revolucionaram este mercado. E é exatamente o que eu vou trazer para vocês, começando pelo nome mais óbvio, Dungeons and Dragons. Por mais que eu tenha todas as birras possíveis e imagináveis com D&D ultimamente, e para algumas pessoas pode ser levemente uma notícia nova, né, visto que tem no meu canal uma playlist inteira te ensinando a jogar D&D, eu tenho uma birra enorme, não é um assunto para esse vídeo. Então por mais que eu tenha toda essa birra com o D&D hoje em dia, eu não vou fingir de cego, não vou fingir de sonso aqui, de ignorar que o grande nome que deu o pontapé inicial na grande maioria das coisas aqui, na grande revolução do mercado de RPG, foi o D&D. Lá em 1979, se não me falha a memória, eu não vou olhar aqui os dados aqui agora, mas se não me falha a memória, foi no final da década de 70, começo da década de 80, que D&D virou esse grande monstro. E eu vou só explicar aqui, para a lisura do processo, o porquê que Dungeons & Dragons é tão importante, é tão revolucionário para o mercado de RPG. Porque ele vira basicamente o sinônimo de RPG. Ainda é, hoje em dia, se você for olhar, principalmente nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, Dungeons & Dragons é sinônimo de RPG. As pessoas nem consideram outros sistemas de mesa. Parece que todo mundo nos Estados Unidos ou nesses países da Europa, que onde você fala jogo RPG, eles automaticamente presumem Dungeons & Dragons. RPG de alta fantasia, capa e espada, ali os monstros de D&D, as classes de D&D, as raças de D&D, todo o sistema de atributos e testes, etc. Todo o conjunto de regras de D&D vira basicamente a blueprint de tudo que viria dali pra frente. E se eu estou falando que D&D revolucionou, eu também preciso trazer Hero Quest, porque Hero Quest é uma peça-chave e fundamental na popularização de Dungeons & Dragons. Porque Dungeons & Dragons era um jogo complexo de entender. Hero Quest era uma versão um pouco mais resumida, um pouco mais palatável, era um jogo de tabuleiro, era uma coisa que as pessoas tinham familiaridade, porque um jogo de RPG com muita imaginação, que ele acontece no teatro da mente e tudo mais, por mais que você tenha ali as miniaturas e etc, era um pouco território novo para muita gente, enquanto um jogo de tabuleiro era mais fácil de você dizer. Era mais fácil de uma criança dizer pro pai, eu quero um jogo de tabuleiro. Por mais que esse jogo de tabuleiro viesse com um catatal de manual de instruções dessa grossura, com um monte de regra difícil de entender, completamente mais difícil de entender do que Banco Imobiliário, Jogo da Vida, Monopoly, por aí vai, mas Hero Quest é um dos principais pivôs para que Dungeons & Dragons se popularizasse entre as crianças e adolescentes daquela época. E agora eu quero falar com vocês sobre a Santíssima Trindade que aconteceu em 1981. Alguns anos antes do lançamento de Hero Quest que eu acabei de falar. Porque em 81 a gente tava ali nessa ascensão desse conceito de D&D e RPG e toda essa coisa do role-playing game tava se formando ainda e muita gente tava querendo dar uma explorada nesses conceitos. E pelo fato de que ainda estávamos no começo disso tudo, não existiam muitos conceitos enraizados, não existiam muitos conceitos que estavam engessados e que muitas pessoas bebiam de referência da mesma fonte. E o primeiro nome dessa Santíssima Trindade de 1981 que eu quero trazer é Ultima. Talvez seja um nome muito familiar para muita gente quando eu falo de Ultima. Do tipo, galera que jogava Ultima Online e etc. Eu não tô falando disso, eu tô falando de Ultima, The First Age of Darkness. E por que esse jogo ele é tão importante no mercado de RPG? Porque ele veio sendo o primeiro jogo eletrônico trazendo o conceito de um RPG de mundo aberto, aonde você podia ir para onde você quisesse e fazer, dentro das limitações tecnológicas da época, o que você quisesse. Ultima, a franquia Ultima sempre foi conhecida por trazer essa liberdade para o jogador fazer o que quiser. Se vocês
se você nunca jogou Ultima Online, eu te recomendo a você voltar, ver o que o jogo te permitia fazer lá naquela época, um jogo online te deixava fazer naquela época, e você vê como ele foi inovador, e ele permitia que você fizesse coisas que muito jogo de hoje em dia não permite, não consegue permitir. Então Ultima traz esse conceito de liberdade pro RPG, de o mundo é minha caixinha de areia, o sandbox. Eu tenho total liberdade para fazer o que eu quiser neste mundo de RPG. Este conceito basicamente foi trazido e popularizado com Ultima. Um conceito que foi aplicado tanto em RPG de videogame quanto em RPG de mesa. Mas quando a gente vai falar sobre aventuras de RPG, existem dois modelos muito clássicos, né? Esse que eu acabei de falar, né? Que é esse mundo onde você pode explorar e fazer o que você quiser, ou um sistema de campanha mais dungeon crawler. Né, vocês entram numa masmorra e vocês exploram essas masmorras, derrotam os monstros lá dentro, pegam os tesouros dentro dessa masmorra. Este conceito Dungeon Crawler veio ali junto com o Dungeons & Dragons, obviamente, vai ser exponenciado quando o HeroQuest lançar, mas ele é basicamente popularizado com Wizardry, também lançado em 1981. E para finalizar a santíssima trindade desse ano de 81 que eu tô falando, eu vou trazer um sistema de tabletop RPG, porque até agora tudo que eu falei com vocês é alta fantasia, capa e espada, magias, dragões, guerreiros, anões, elfos, até a chegada de Call of Cthulhu. Cthulhu. Um sistema de RPG que sai desse molde aventura épica, Conan, Senhor dos Anéis, etc. e fala, e se a gente fosse pro terror? Um terror cósmico. E a gente tivesse que lidar com insanidade. E criaturas que fazem você questionar sua própria sensação de realidade. Era uma coisa completamente diferente do que vinha sendo feito até então, da tendência que era trazida até então. E se a gente olha pro mercado de RPG, principalmente aqui no Brasil, com Ordem Paranormal e etc., a gente entende as consequências que aconteceram lá em 1981 com Call of Cthulhu, que foi o primeiro a popularizar a pergunta, e se eu não fizer um RPG de fantasia medieval? Que pode ter sido o primeiro a popularizar essa pergunta, mas definitivamente não foi o único a popularizar essa pergunta, já que nós também tivemos, alguns anos depois, o lançamento de Shadowrun, que traz a mesma ideia revolucionária que Cthulhu, de não quero fazer fantasia medieval, mas também não vai pro lado do terror e do suspense que Call of Cthulhu vai, e ao invés disso ele traz uma coisa mais cyberpunk, mais tecnológica, o que vai causando uma progressão um tanto quanto natural pro meu próximo exemplo de RPG que revolucionou o mercado. Porque a gente estava falando sobre Call of Cthulhu, que traz essa coisa mais gótica, horror, e a gente vai pra Shadowrun, que é uma coisa um pouco mais punk, mais cibernético, mais urbano, e aí se a gente junta as duas coisas, a gente tem uma coisa meio punk gótica de horror, chamada Vampiro à Máscara. E aí eu posso falar com vocês com propriedade, porque ali nessa época eu já era um adolescente que jogava RPG, e ali é onde eu tenho bastante consciência da minha vida como jogador de RPG, porque eu fiz parte RPG faz parte da minha vida desde o HeroQuest. Existe inclusive um vídeo aqui no canal onde eu conto a minha trajetória com RPG, né? Ela começa quando eu era na minha infância, eu tendo acesso a meus primos jogando HeroQuest, logo em seguida a gente descobre o D&D, mas na minha adolescência, onde eu vou propositalmente atrás de eu quero jogar RPG. E eu vou dizer pra vocês, quando o Vampiro à Máscara é lançado, na verdade, o grande boom de Vampiro à Máscara é a terceira edição, ali a segunda, terceira edição, nessa época, eu posso garantir pra vocês, Dungeons & Dragons era um eco da década de 80, que as pessoas ainda jogavam, etc., mas o RPG descolado, o RPG legal de se jogar naquela época, era Vampiro à Máscara. A gente estava no auge de filmes como Blade e Anjos da Noite. Mas a gente estava numa época onde
Vampiros estavam em alta, logo um RPG de Vampiro à Máscara também estava muito em alta. A alternativa da fantasia medieval vira uma alternativa equiparável ou superior. E se isso não é revolucionar o mercado para vocês, eu não faço ideia do que seja. E aí agora nós vamos voltar um pouco no tempo, porque eu quero sair da linha RPG de mesa e eu quero voltar para a linha RPG de videogame, computador e etc. E eu só não fiz isso antes porque eu achei que a progressão Call of Cthulhu, Shadowrun e Vampiro à Máscara faria sentido aqui numa narrativa para vocês. Porque afinal de contas, eu acho que ninguém tá surpreso que um mestre de RPG vai prezar pela narrativa, né? Mas agora voltando um pouco no tempo, a gente volta quando Final Fantasy é lançado. No ano de 1987, o ano que eu nasci. E um jogo lançado no ano que eu nasci, ainda hoje, em 2025, nós temos novas versões dele saindo e um MMO dele ainda sendo altamente jogado, eu acho que deveria ser argumento o suficiente para eu dizer: este jogo revolucionou o mercado. Não só o mercado de RPG, mas o mercado de videogame como um todo. Mas não só isso é o argumento principal. RPG de videogame nesta época não era nenhuma novidade, afinal de contas eu contei aqui pra vocês sobre Ultima, sobre Wizardry. Nós temos vários outros exemplos de jogos de RPG que vieram antes de Final Fantasy. Mas foi Final Fantasy que popularizou de uma vez por todas o RPG e popularizou o formato de como fazer RPG para videogame. Não estou dizendo que ele criou o RPG de turno, mas eu estou dizendo que ele popularizou no mundo inteiro o JRPG de turno. Inclusive pessoas do Japão, desenvolvedores de jogos do Japão não gostam muito do termo JRPG, mas eu estou usando aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Final Fantasy, Legend of Mana, Legend of Legaia, Dragon Quest, Chrono Trigger, Chrono Cross, entre diversos outros exemplos, vieram por conta da popularização de Final Fantasy, que é um tanto quanto irônico, visto que o jogo recebe esse nome porque era o último recurso do estúdio que criou o jogo, que se esse jogo não desse certo, eles iam desistir. E por isso o jogo recebe o nome Final Fantasy. Poético, eu acho poético. E enquanto nós estamos falando da popularização do JRPG de turno, um outro jogo trazia uma outra ideia de como fazer RPG para jogos. Uma maneira que bebia bastante da criação e inovação que Ultima trouxe, ou seja, ele não é ali o pioneiro, mas ele é um catalisador para muita coisa que viria depois. Eu tô falando de Baldur's Gate em 1998, porque Baldur's Gate traz a dinâmica de um jogo de Dungeons and Dragons para dentro de um jogo eletrônico, com o máximo de liberdade que dava para ter, com um foco enorme numa história rica, digna de uma narrativa de RPG de mesa, em uma gameplay isométrica. E Baldur's Gate, ele é tão revolucionário, ele é tão importante na história do mercado de RPG, que eu vou fazer o favor de inserir ele 2 vezes. Porque em 2023, esse filho da puta resolveu revolucionar de novo, trazendo Baldur's Gate 3. É recente? É muito cedo para eu dizer que ele revolucionou o mercado de RPG e o mercado de games? Não, não é. Porque Baldur's Gate 3 é responsável por dar o segundo passo que Divinity 2 resolveu dar o primeiro passo. Um passo definitivo que jogos como Solasta estavam tentando ainda descobrir como dar. Que é o passo de borrar a linha entre o jogo virtual e o RPG de mesa. Porque foi um jogo virtual, digital, de videogame, de computador, que te deu tanta liberdade que Baldur's Gate 3 se tornou o maior simulador de Dungeons and Dragons que já foi feito na vida, fazendo com que o próprio Dungeons and Dragons começasse a se remoldar, a se reavaliar e caminhar um pouco mais em direção ao digital, ao virtual. E ainda continuando na linha de RPGs digitais, virtuais, jogos de videogame, etc., a gente precisa finalizar falando sobre o World of Warcraft. Porque é basicamente pegar tudo que nós falamos sobre Ultima, sobre Wizardry e sobre Baldur's Gate, juntar, fazer ali uma maçaroca, e uma maçaroca cheirosa, apetitosa, suculenta e revolucionária. World of Warcraft foi um fenômeno
inegável. Não importa o que aconteça hoje com World of Warcraft, que hoje ele esteja num patamar de é mais um jogo, quando você vai olhar o panorama geral de jogos, é um jogo clássico, um jogo vintage, etc. Durante muitos anos pós-lançamento de World of Warcraft, não é uma coisa, é uma febre de momento, não, durante vários e vários anos pós-lançamento de World of Warcraft, o jogo permanecia sendo o pináculo do que era RPG naquela época. A experiência suprema sobre liberdade de jogar RPG sem ser rolando dados numa mesa. E se você viveu a época do boom de World of Warcraft, você sabe muito bem como o jogo ele foi tão transcendental que ele causou o boom de uma bucetada de jogo de MMORPG. Que veio logo depois tentando, nós precisamos replicar o efeito World of Warcraft, nós precisamos surfar nessa onda. World of Warcraft é basicamente o responsável por uma onda gigantesca no mercado de games em geral, que naquela época, jogo era MMORPG. Jogo online era MMORPG. Você tinha Counter-Strike, você tinha Gunbound, você tinha uma caralhada de outros jogos online, tinha... Mas ali a galinha dos ovos de ouro era o MMORPG. E no topo desta pirâmide, desse boom gigantesco, estava World of Warcraft. E aí agora, voltando para os RPGs de mesa, eu preciso falar de Pathfinder. Porque Pathfinder foi talvez, não o primeiro, mas o mais bem sucedido sistema de RPG a olhar na cara do D&D e falar, eu vou subir no mesmo palco que você, eu vou ficar debaixo do mesmo holofote que você e eu vou dividir esse holofote. Você pode até ter mais atenção do que eu, mas eu vou dividir o holofote com você. Eu não vou ter um holofote lá no canto, eu não vou para outro palco. Mesmo palco, mesmo holofote e você vai lidar comigo. Tanto que se você joga RPG, e principalmente se você joga RPG e só joga D&D, você com toda certeza conhece uma testemunha de Pathfinder. Aquela pessoa que toda vez que você vai falar do RPG que você está jogando, a pessoa vem e fala, mas vem cá, você já ouviu falar em Pathfinder? Você já testou Pathfinder? Você sabe que Pathfinder é melhor que D&D? Todo jogador de D&D conhece uma pessoa dessa. Todo. Talvez esteja perto de virar essa pessoa. Talvez. Cenas dos próximos capítulos. Mas principalmente Pathfinder, por ele ter sido criado na OGL, que é a Open Game License do Dungeons & Dragons, que é pegar esse formato do sistema D20 e fazer sucesso com ele, manda uma mensagem pro mercado de RPG de que é possível, de que dá para fazer isso, dá para você criar um sistema com regras familiares para os jogadores, mas que é um sistema diferente, é um sistema à parte, é um sistema diferente de D&D e fazer sucesso. E o último item da nossa lista é um sistema que basicamente faz a mesma coisa que o Pathfinder, só que ele ignora até mesmo o sistema D20, que é o sistema Fate. Eu vou resumir e ser breve em dizer que o sistema Fate ele é o responsável por essa onda que nós vivemos hoje no cenário de RPG. Principalmente aqui no Brasil. Principalmente nós que vivemos aqui no Brasil. Você pode nunca ter ouvido falar no sistema Fate, mas você, sendo um jogador de RPG, se você joga RPG, você acompanha o cenário de RPG, aonde você está inserido agora, bebe de consequências do sistema Fate ter sido lançado. Porque ele é o responsável pela nova onda de sistema homebrew e indie que está sendo lançado. O sistema Fate ele é o catalisador para que desenvolvedores de jogos testem mecânicas novas, não que eles se referenciem no sistema Fate, não que eles usem o sistema Fate, alguns usam. Mas o fato do sistema Fate existir traz uma mensagem para o mercado de, gente, vocês não precisam se prender a fichas com habilidades numéricas, com rolar dados. Vocês não precisam se prender a isso, ao conceito de que tem um mestre e 4, 5 jogadores. Existem vários e vários modelos de você criar um sistema de regras para um sistema de RPG. E isso faz com que nós estejamos presenciando um boom de sistemas indies, alguns nem tão indies assim, mas a gente está tendo um número gigantesco de lançamentos de sistemas de RPGs completamente diferentes do que nós acompanhamos nos últimos
40, 45 anos por aí, e que eu aconselho todos vocês a testem RPGs diferentes, conheçam RPGs diferentes, conheçam conceitos de RPGs diferentes que trazem conceitos que saem do padrão, porque tem muito. Lá fora e aqui no Brasil. Tem muito, e muitos são incrivelmente bons. Bom, provavelmente eu devo ter esquecido de alguma coisa que você ficou esperando eu falar no vídeo inteiro, então os comentários são livres pra você falar, tem esse exemplo também, por causa disso, daquilo outro, sinta-se à vontade, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, um beijo